Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de outubro de 2020, são 8 horas da manhã. No Estadão, embate com Marco Aurélio deve criar bloco de contrapeso a Fux no STF. O embate entre os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio Mello em torno da soltura de André Oliveira Macedo, o André do Rap, levou quem entende das movimentações no Supremo Tribunal Federal a vislumbrar a formação de uma espécie de bloco interno na corte para tentar controlar o poder real e imaginário de seu presidente, o próprio Fux. E no UOL, se Ministério Público tivesse respeitado a lei, chefe do PCC não sairia da prisão, diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No UOL, para juristas, decisão de soltar chefe do PCC é injusta com a sociedade. As decisões antagônicas do STF sobre o traficante André de Oliveira Macedo, apontado como um dos chefes do PCC, causam desgaste à corte, avaliaram juristas ouvidos pelo UOL. Mara Gabrilli diz que o governo federal segue rumo à segregação de pessoas com deficiência. A senadora, que é tetraplégica, quer a anulação do decreto que instituiu a Política Nacional de Educação Especial. Eleições 2020. Candidaturas de servidores públicos municipais crescem 10,5%. Decisões de Cássio explicam irritação de evangélicos com indicação ao STF, diz o Correio Brasiliense. Indicação do desembargador Cássio Marques para uma cadeira no Supremo abre uma crise com os líderes religiosos, com Bolsonaro por ser considerada um retrocesso em temas fundamentais para os cristãos. O presidente promete que a próxima vaga será de um evangélico. Próxima vaga no STF. Correio Brasiliense, dívida da União com precatórios mais que dobrou desde 2015. Na Veja, infectologista critica manipulação de sua fala em campanha de Trump. Em quase 5 décadas de serviço público, nunca apoiei publicamente nenhum candidato, afirmou Antônio Fauci. No Globo, cena de praias lotadas no Rio são exibidas em TVs na Europa. Como o Santo Daime uniu lideranças do partido político da família de Bolsonaro. Foi graças à ayahuasca, planta alucinógena usada em rituais religiosos, que alguns integrantes do Aliança pelo Brasil, partido em criação pela família Bolsonaro, se conhecessem. Mourão vira cabo eleitoral e grava vídeos com 200 candidatos e discurso decorado. Candidatos do PRTB tentam colar na imagem do vice, que já gravou vídeos para centenas de candidatos de todo o país. Partidos distribuem mais verbas para candidatos com mandato e caciques locais. Prêmio Nobel de Economia de 2020 vai para os americanos Paul Milgrom e Robert Wilson. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou ganhadores nesta segunda. Economistas foram premiados por seus estudos sobre leilões. No Estadão, críticas a Marques quebram silêncio no bolsonarismo. Pesquisador que monitora grupos de WhatsApp pró-presidente diz que compartilhamento de mensagens de desaprovação foge a padrão. Evangélicos se candidatam por partidos de esquerda e expõem polarização nas igrejas. Religiosos criam grupos políticos para se contrapor à força do bolsonarismo entre evangélicos. Ato no Teatro Municipal de São Paulo, segundo a Folha, prestará homenagem a vítimas de abusos policiais. Iniciativa prevê 1 minuto de silêncio e reprodução de toque fúnebre. Trabalho doméstico perde 500 mil postos na pandemia. Isolamento social, queda na renda e auxílio impactam retração. Flexibilização da quarentena não mudou o quadro.
Arthur Duval, candidato a prefeito de São Paulo, o conhecido youtuber Mamãe Falei, promete fim do rodízio e promete acabar com os táxis em São Paulo. Comentário nosso que dá para imaginar o que seria São Paulo sem rodízio. A cidade vai parar de segunda a sexta. Na coluna de Mônica Bergamo, na Folha, fim do auxílio emergencial pode levar a economia paulista à instabilidade, alerta Henrique Meirelles. Atualmente as pessoas estão desempregadas, mas com renda, o que turbina o consumo e ajuda a economia a girar. São Paulo já arrecadou 130 milhões de reais para construir fábrica de vacinas para a Covid-19 do Instituto Butantan. Na Folha de São Paulo, coluna de Matias de Alencastro diz que os democratas estão dando um show de sangue frio e disciplina na campanha de Donald Trump. Na Folha de São Paulo, brasileiros relatam inferno de pegar Covid-19 nas prisões de imigrantes dos Estados Unidos. Mais de 6 mil já se infectaram nesses centros de detenção. Candidatos aproveitam o cercadinho do Alvorada para fazer de Bolsonaro cabo eleitoral. Aí eles vão lá tirar selfie com o Bolsonaro. Varrido da Grande São Paulo em 2016, o PT aposta em ex-prefeitos para recuperar terreno. Longe da Prefeitura do Rio há 32 anos, esquerda carioca não supera divisão. Promessas de meritocracia e choque de gestão faz São Paulo ter recorde de candidatos neoliberais. Correntes defendem baixar impostos e reduzir tamanho do Estado, mas fazem acenos à área social. Ataque de Boulos a Márcio França escancara a guerra por eleitorado feminino. 55% das paulistanas não decidiu em quem votar. Ministério da Economia vê problemas legais em concurso da Polícia Federal. Equipe econômica alega que o pedido inicial da PF foi por 1.000 vagas e aí o Bolsonaro aumentou para 2.000 sem necessidade. Russomano, em São Paulo, avança entre eleitores mais jovens. Covas vai de 20% para 14%, mas o Guilherme Boulos cresceu 70% nesse eleitorado de 16 a 24 anos. Ele foi de 10% para 17%. E para Sérgio Moro, revisão de prisão preventiva gera sobrecarga para juízes. O traficante solto pelo ministro do STF foi solto porque existe uma lei que obriga a justiça a rever a cada 90 dias as pessoas em prisão preventiva e não fizeram isso com o tal traficante. Ele ficou 1 ano na cadeia sem revisão da preventiva e, por força da lei, foi solto. Ministros do STF criticam Fux, mas desaprovam o ato de Marco Aurélio de soltar chefe do PCC. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.